Sejam bem-vindos a Eufória, o podcast. Eu sou a Jéssica Balucci, produtora musical e criadora de conteúdo, e tô aqui hoje na companhia da minha irmã. Oi, gente, eu sou a Thaísa Balucci, criadora de conteúdo e atriz. E também na companhia da minha digníssima esposa. Oi, meu nome é Thali, eu sou psicóloga, especializada em saúde mental e desenvolvimento humano e criadora de conteúdo pra internet também. Tá chegando aí a segunda temporada de Eufória e hoje a gente vai fazer uma recapitulação de tudo que rolou na primeira temporada pra todo mundo chegar super afiado pra segunda, então vamos de esquenta. Eufória foi a primeira série teen da HBO, olha só, e mesmo com essa proposta de série teen, ela é uma série adolescente feita pra adultos. Por quê? A série ela toca em muitos temas polêmicos envolvendo inclusive sexo, drogas, problemas de saúde mental e relacionamentos tanto entre os próprios adolescentes quanto com a própria família e a comunidade em si. E como tu falou, apesar dela ser uma série adolescente, ela é uma série 18+. Por conta desses temas polêmicos, ela ferveu bastante entre o público, porque ela não fica na superfície. Ela foi lá e se aprofundou em todos os personagens e todos os problemas dos enredos que a gente vai acompanhar na segunda temporada de uma maneira mais aprofundada também. E eu acho que não foi só isso, tiveram outros fatores que fizeram com que a série fosse muito aclamada pelo público e pela crítica. Inclusive, a gente tem que enaltecer todos os aspectos técnicos dessa temporada. A direção é muito inovadora, tem uns takes assim que a gente fica, nossa, como ninguém nunca pensou nisso antes de mostrar, sabe? Como que as pessoas estão se apaixonando, de mostrar as cores diferentes, os personagens e principalmente o show de atuação, que é Eufória. Zendaya, inclusive, ganhou um Emmy merecidíssimo, porque ela é a estrela, mas ela tá seguida de ótimos atores também. Bom, e já que tu tá falando da Zendaya, vamos então lembrar como que começa Eufória. A gente tem a Rue, que é a personagem principal, digamos assim, junto com a Jules. Eu acho que ela é a pessoa que ela dá o fio da meada da série, sem diminuir a história dos outros, mas a gente meio que começa por ela deslancha o resto da temporada. Até porque ela narra a série, né? Então, apesar dos episódios tratarem também sobre os outros personagens, ela é quem conta a história pra gente. A Rue tá voltando aí de uma reabilitação depois de ter tido uma overdose e ter ficado 4 dias em coma. E a gente logo percebe que ela tem uma relação muito difícil com a mãe e com a irmã. Ela perdeu o pai também, que tem uma grande influência, né, no vício dela nas drogas. E ela tá voltando pra escola e a gente sabe como é que é, né? Entra aí a parte adolescente, ensino médio, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo fica cochichando, como se ela já não tivesse problema suficiente pra lidar, depois de ter passado um tempo na reabilitação, ainda volta aí pra escola, virando o assunto da galera. Na verdade, eu acho que ela até choca algumas pessoas que achavam que ela tinha morrido. O boato se espalhou de que ela teve uma overdose. Então, assim, tem até o momento que a Mary, que é outra personagem, fala: eu achei que tu tinha morrido, eu passei 3 semanas achando que tu tava morta. Porque ninguém nem sabia que ela tinha ido pra reabilitação. Então, de repente, ela aparece? Como que não virou assunto, né? Sim, e nesse primeiro episódio também a gente já vê a história da Rue sendo apresentada com todos os problemas de saúde mental que é diagnosticado durante a infância inteira dela. Então, eles falam sobre o fato dela ter bipolaridade, sobre o fato dela ter transtorno de ansiedade generalizada, o fato dela ter TOC, que é uma coisa que a gente se aprofunda mais um pouquinho daqui pra frente, mas fica um pouco de, será que ela tem mesmo isso? E, como se não fosse suficiente tudo isso, ainda coloca o vício nas drogas. E como um bom primeiro episódio, ele já introduz a gente a todos os personagens que a gente vai conhecer melhor com o passar da temporada. E aí eu já quero trazer a Jules pra história, que é a outra personagem que conduz toda a narrativa junto com a Rue. A Jules é uma menina trans, nova na cidade, que já chega causando naquela festinha na casa de alguém, porque tem sempre um personagem secundário, na casa do McKay. E ela já chega causando, fazendo toda aquela cena que ela corta o braço, corta a mão. Não. Aí eu vou ter que te corrigir aí, que ela não chega causando. Quem causa com ela é o Nate. Exatamente. Mas ela enfrenta o Nate, que é uma coisa que ninguém na escola faz. Ela chega já mostrando pro que veio, na minha opinião. Exatamente. Eu vou até trazer uma leitura aqui, a gente vai falar um pouco mais do Nate daqui a pouco, mas a Jules, ao longo da série, ela fala muito sobre a construção da feminilidade dela, né? Muito pautada no que o social acha que é o feminino. Só que o Nate também, ele tá falando ali da construção do masculino dele, né? Ele tá no enfrentamento do masculino dele, enquanto a Jules tá no enfrentamento do feminino dela. E aí eles batem de frente ali de uma maneira incrível, que ele vai lá bater de frente com um cara que tá mostrando a feminilidade dele, uma vez que é uma garota trans. E ele fala: isso daí, né, não vai ser uma pessoa que vai bater de frente, visto que tá toda menininha. E aí a Jules vira e fala: eu posso ser uma mulher, sim, mas eu vou bater de frente também, eu não vou ficar quieta só porque eu sou mulher. Sim. E aí quando ele ameaça ela, ela já vai, taca uma faca no braço dela e fala:
Tu vai bater de frente? Pois eu também vou. E aí já se forma a dupla dinâmica da série, que é a Jules e a Rue, né? Que se conhecem nessa festa e acabam chegando juntas na escola e criando toda essa amizade, todo esse relacionamento a partir disso, que são as duas que mais chamam a atenção quando chegam, porque a Rue, a galera achava que, morreu, Tava overdose. morta. E a Jules é a doida que se cortou na festa. Então, assim, a dupla perfeita. E também tem uma coisa na Jules que eu acho que chama muita atenção, que é o visual. No cabelo, na maquiagem, nas roupas. Ela é muito expressiva, né? Ela faz questão de se expressar, que é totalmente o oposto da Rue. Que, segundo a Jules, se veste que nem o Seth Rogen. Ela fala num determinado momento. Referência. Mas, enfim, eu acho importante também a gente lembrar que no primeiro episódio, a Jules usava aplicativo pra conhecer outros caras e sair e ter, tipo, sexo casual. E ela sai com um cara, vai lá pra aqueles famosos motels que tem, né, nos Estados Unidos. E ela transa com um cara que parece não ser uma transa muito confortável, diga-se de passagem. Sim. Um cara mais velho. E no final do episódio, bum, a gente descobre que ele é pai do Nate, né? O grande, o valentão do colégio, o capitão do time de futebol, o machão, o gostoso. Não só pai do Nate, mas ele também é meio que o dono da cidade, né? Exatamente. O cara é respeitado por todo mundo, ele tem uma construtora, né? E ele tem um retrato daquela família, a famosa família feliz. Casado com uma tradicional. mulher, e tem os filhos, e todo mundo é branco, hétero, mais padrão impossível. E aí, de repente, a gente descobre que, opa, não é bem assim, e deixa um gatilho absurdo pro segundo episódio, que a gente fica, mano, essa série realmente, ela vai muito além do que eu achava que ela ia. Eu gosto porque eles trazem exatamente esse ponto de, é uma família tradicional. Claro, uma família tradicional tem problemas. Traça esse perfil de ser uma família muito tranquila e que tudo acontece da maneira mais perfeita. E eu gosto como essa série ela escancara exatamente no primeiro episódio de que a família tradicional, pá, é isso. E aí eles trazem que de tradicionalismo Só o retrato. é uma cilada. É cilada, Bino. Outro acontecimento muito importante dessa mesma festa que a Jules corta o braço é que a Mary, que pra quem não tá lembrando é a namorada do Nate, eles estão terminados e ela tá lá muito bêbada, vai, pega o menino, fala, vamos pra piscina, vamos transar, porque eu quero muito fazer isso. Esse menino é o Tyler. Acho que não é nem só eu quero muito fazer isso. Tem uma relação aqui entre o Nate e a Mary, que é... A Mary vê nele a passagem pra um mundo fora da realidade dela, que a mãe dela é uma pessoa que trabalha fazendo unhas, o pai dela é uma pessoa que não consegue manter o emprego, que tem bastante problema também com bebida, e ela vê no Nate, que tem essa estrutura do pai aí, né, dono da cidade, ela vê a possibilidade dela De melhorar de de melhorar vida, o padrão da em vida teoria. dela. E o Nate vê também nela essa feminilidade que ele não tem acesso dentro dele, né? Então ele vê todo o feminino estereotipado nela. Essa menina que se veste de uma maneira bem arrumada, bem maquiada, cabelo. A cheerleader, né? Então realmente é onde ele extrapola. Então pra ele, ela é o objeto de desejo. E pra ela, ele é a passagem pro mundo ideal dela. E eles ficam nessa de cada vez que um faz alguma coisa que o outro não gosta, de dar uma cutucada ali. Essa é a primeira cutucada que a gente vê a Mary tentando enciumar um pouco o Nate na piscina com o Tyler. É uma bela cutucada, inclusive, porque ela simplesmente transa com o Tyler dentro da piscina na frente de todo mundo. E parece que é só uma provocação, entre aspas, inocente, né, ali do primeiro episódio, mas isso daí ainda vai render uma história triste e assustadora, eu diria. Inclusive, o relacionamento da Mad com o Nate é muito tóxico, mas a gente vai desenvolver ele melhor ao longo dos episódios, gente. Então segura aí. Agora, eu queria voltar um pouco no assunto do pai do Nate. A gente vê que o pai do Nate, ele formou essa família porque ele não consegue aceitar quem ele é. Durante a temporada, a gente vê ele se questionando, até assim, duvidando da coragem que ele não teve de ser quem ele é. Então a gente vê que essa família tradicional é realmente fruto de um medo dele não ser aceito pelos outros. E por isso que a família dele é tão problemática, né? Ele até fala sobre, será que o fato de eu fazer isso escondido, né, dele ficar com as pessoas escondido, de algum jeito reflete na minha família mesmo eles não sabendo? Porque ele acha
que a família dele não sabe. A gente vê logo no começo que o Nate, ainda criança, encontrou a coleção de vídeos que o pai dele tem. O pai dele não só sai escondido pra se relacionar com outras pessoas, como ele grava isso. E ele tem uma coleção de CDs guardada na primeira gaveta do escritório dele. E o Nate acha e assiste. E vamos de terapia. O impacto que isso tem na vida do Nate, né? Porque ele acha isso com 11 anos. O pai dele é uma pessoa que fica muito firme de tu tem que ser o homem, tu tem que ser forte, tu vai ser o capitão do time, tu tem que fazer tudo certo. Ele eleva a masculinidade do Nate pra um lugar muito estratosférico. Quando ele vê o pai dele fazendo isso, é uma quebra que a gente não consegue ter muita noção nessa primeira temporada. Eu espero muito que na segunda a gente consiga ver um pouco mais disso. Mas a gente vê que tanto ele quanto o pai tem muito problema em conseguir expressar para além do que o masculino social pede pra ser demonstrado, né? A gente vê o quanto isso causa um impacto não só na vida deles, mas também na família deles, porque, por exemplo, o Nate, ele vê a mãe dele como uma mulher fraca. Pra ele é, tipo, vergonhoso ter a mãe na família, porque, mulheres. E além de tudo isso, também a gente vê que o Nate, muito criança, ele começa a puxar peso, a fazer, tipo, exercício de musculação, ele se cobra muito pra ser o estereótipo mesmo do capitão do time de futebol americano. E tudo isso a gente vai vendo no episódio do Nate, porque uma coisa muito legal que Euphoria faz é cada episódio é concentrado em um personagem. Continua desenvolvendo a narrativa principal e dos outros também, mas sempre tem aquele foco especial numa determinada pessoa. E a minha parte favorita de todos os episódios é a introdução, porque é impressionante como a introdução dos episódios consegue, de uma forma muito compacta, contar toda a história e a gente sente raiva, sente ódio, sente empatia, sente dó, sente muita coisa nos primeiros 5 minutos do episódio. Então o Nate, a gente tem muita raiva dele ao longo da temporada, mas, querendo ou não, se justifica da onde veio. Não significa que a gente tem que bater palma pro que ele tá fazendo, mas a gente entende da onde foi construída tanta raiva, tanta coisa reprimida dentro dele, sabe? E porque ele e o pai também não conseguem dialogar. Pra mim, a série consegue colocar muitos assuntos diferentes, muitos, assim. Todos com muita profundidade. E aí a gente tem o contexto de cada personagem, como eles chegaram ali, e a gente já olha diferente do que se, não, mas ele é só um babaca que faz isso, que é agressivo e tal. Não, tem todo um contexto do porquê ele é assim. E isso serve pra todos os personagens. Então, essa profundidade que eles dão fazem com que a gente tenha empatia. Mesmo achando que, assim, a pessoa continua sendo, sabe, uma pessoa agressiva e errada, né, aos nossos olhos. Sim. Mas a gente já consegue ter uma empatia maior por ela. Eu acho que isso é uma característica muito da HBO de não ficar no raso. E aí, quando a gente pega outras séries teens, é muito fácil da gente falar, tá, esse é o vilão e essa daqui é a mocinha. Aí a gente pega a nossa mocinha da série, ela é cheia de problemas. Aí a gente pega o nosso vilão e a gente fala, putz, olha o que ele passou. A série, ela cumpre a proposta ali de não deixar a gente na superficialidade e conseguir passar por todos os personagens entendendo da onde aquilo surgiu. Na bendita festa lá do primeiro episódio também, que é onde a gente tem plantado o que vai ser meio que o problema de cada personagem, a gente tem o episódio da Cat. E no episódio dela, a gente descobre como que ela teve essa reviravolta de ser uma menina muito introvertida, muito tímida, pra explodir a personalidade dela, pra ter todo um plot twist, assim, porque ela é uma das personagens que mais muda ao longo da série quando ela decide perder a sua virgindade, porque ela se sente meio pressionada por todo um social, até pelas amigas que falam, e aí, quando é que vai ser? Que é uma coisa muito comum, realmente, nesse período da adolescência, muita gente passa por isso, e quando ela perde a virgindade dela, ela começa a explorar mais a sexualidade dela, ela se transforma. E o arco da Cat é essa descoberta e o momento em que ela percebe que isso pode ser rentável. Mais ou menos, eu diria, porque assim, acho que a história da Cat, a gente pega ela aí, né? Ela tinha um namoradinho de infância que era o Daniel, aí eles eram super amorzinhos, aí numas férias ela vai pra uma viagem, sem top de pina colada virgem, né? Que acho que ainda é uma coisa interessante por conta da história dela. Com muito açúcar, ela ganha um peso e quando ela volta, o Daniel vira pra ela e fala, então, um beijo, tchau. Ela começa a entender que o corpo dela gera uma determinada rejeição. E aí, quando ela perde a virgindade dela na festa, ainda rola um vídeo dela pela escola, né? E ela fica, putz, nossa, ferrou totalmente agora. Só que no site em que foi subido o vídeo, ela vê que a galera gostou, tipo, muito do vídeo dela. E ela percebe que o corpo dela não é tão problemático quanto ela imagina e que as pessoas querem ver ela, que ela é desejável de alguma forma, só que ela pega isso e fala o quê? Eu sou desejável? Pro sexo, não pro relacionamento. E aí, quando ela começa a se explorar muito mais nessa parte sexual, onde ela é um
objeto de desejo. Mas tanto quando ela conhece o Ethan, que é o menino que senta do lado dela lá na aula de biologia, ele dá uma moral pra ela e ela fica tipo... tipo assim, não é possível tu gostar de mim, porque eu sou duas coisas. Uma pessoa que tu quer transar, eu sou uma pessoa que não tem nada a ver, porque eu sou uma menina gordinha. Na verdade, eu acho que essa chave muda pra ela, porque ela tá ali super autoconfiante. Quando tem a outra festa no parque, eles estão lá juntos, conversando, eles estão basicamente num date. E no momento que ela vê ele conversando com outra menina, aí eu acho que a chave muda e ela fala, não, quer saber, eu tô aqui pra sexo, não pra romance. Porque ela se sente rejeitada por uma coisa que tava na cabeça dela, né? Porque ele nem chegou a ficar com outra menina, tipo, nada aconteceu. Então a gente vê que era algo muito frágil ainda. E aí ela passa a se ver como um objeto sexual. E ela passa a explorar isso nas roupas. Tanto que a mudança é drástica, porque quando a gente vê a roupa que ela usava ali no primeiro episódio e depois tudo que ela passa a usar, umas coisas muito sexys, e ela assume o corpo que ela tem, até muito empoderado, assim. Sim. Eu acho muito legal ver essa mudança, principalmente porque o relacionamento dela com o Ethan vai trazendo ela pra esse lugar de, pera, não precisa ser só sexo. E eu fiquei, mano, eles têm que conversar em algum momento, pelo amor de Deus. Até que o arco dela leva pra, no último episódio, eles terem uma conversa mais honesta, dela falar, eu fiquei mal quando tu flertaste com outra menina. Eu fiquei só pensando, nossa, gente, na cabeça dele ele devia estar se perguntando, que horas isso, gente? Que, né? Total. Nem aconteceu, mas enfim. E aí ela se permite e eles acabam ficando. Só que nesse meio tempo, ela já tá com toda uma carreira fazendo live pra uma galera na internet. E que eu acho importante até que ela ganhe essa autoconfiança com o corpo. Ela percebe que não tem nada mais poderoso do que uma menina com um corpo gordo que não tá nem aí. Nossa, o episódio que ela entra no shopping, ela fala, todo mundo vai olhar porque ninguém tá acostumado a ver uma menina gorda, tipo assim, dona de si. E é impressionante. Que ama bom. seu corpo, né? Total. É engraçado que nessa noite do parque, ela tanto acredita que ela é só um objeto sexual que ela dá as costas pro Ethan por uma besteira, né? Entre aspas, porque é uma coisa que não tinha nada demais. E ela vai transar com um cara X, assim. Nesse dia do shopping também, chega um cara pra conversar com ela. E aí ele fala, ó, eu saio às 7. Aí quando ela senta pra conversar com ele tá, tipo, trocando uma ideia, assim, de o que você faz, de onde você é, tentando ter uma conversa, e ela vira pra ele muito direta, ela fala, ó, tu quer transar? Vamos. Porque ela criou realmente esse bloqueio de, tipo, não existe relação sentimental. Comigo. Eu já sei o que tu quer e eu tô disposta. Vamos logo direto ao assunto. E é muito legal que o Ethan, ele insiste nela, tipo, até o final, ele realmente gosta dela, e chega num momento, logo depois que ela tem pode-se dizer, um cliente, né, que é um cara misterioso, que compra toda a lista dela da Amazon, que paga $300 por 30 minutos com ela na live e tudo mais. Quando ela liga a câmera com ele, o cara não aparece, a voz dele é, tipo, robótica pra não identificar e tudo. E ele começa a falar, ai, tira a roupa, tira isso, tira aquilo. Bem no final, assim, quando ela já tá percebendo que o Ethan tá insistindo muito nela, e ela tira a roupa, e ela tá claramente muito desconfortável, e o cara começa a falar umas coisas, e ela vai lá e fecha o notebook. E pra mim, naquele momento, é quando ela olha e fala, eu não preciso disso, eu posso me abrir pra um relacionamento onde eu vou fazer sexo, eu não vou ser um objeto, porque eu vou ter prazer, e isso é até uma coisa muito importante, porque na primeira vez que ela tem uma relação com o Ethan, que inclusive é na bendita festa do Halloween, que tudo acontece naquela festa, a gente vai já chegar lá, porque tem muita coisa pra falar sobre os outros personagens também, ele tá bêbado, e ele chega mandando a real pra ela, tipo, olha, eu tô afim de ti, vamos aí e tal. E ela fala, querido, quer transar? Vamos. E ele faz sexo oral nela. Ela não faz nada nele, eles não têm penetração, não tem nada, ela só senta e recebe. E que é muito simbólico pra mim, porque no final, quando ela percebe, tá tudo bem, eu não preciso só estar aqui pra dar prazer pros outros, eu posso receber prazer e eu posso receber também amor e carinho, e eu posso ter uma pessoa parceira. Ela sai daquela menina tímida, retraída, pra ter um boom de descoberta pra depois voltar pra um meio termo de eu posso explorar minha sexualidade e também posso ter uma relação de amor e carinho com uma pessoa que também vai me amar, sabe? E também vai me dar muito prazer. Ela teve o boom de autoestima com o corpo, que é muito importante, mas o coração dela ainda não tava resolvido, assim, né? A mente dela. Agora, esse cara aí que pagou e que não mostrou rosto, e que ficou com voz robótica e pedindo pra ela tirar a roupa, com certeza ainda vai dar pano pra manga na próxima temporada. Com certeza absoluta, eu também acho. E talvez esse seja ainda o problema
no relacionamento dela com o Ethan. Agora eu quero voltar também na história da Rue. Porque a gente vê a Rue tentando enganar a mãe dela de que ela tá sóbria. Então a gente vê no segundo, no terceiro episódio, ela indo lá com a Lexi, que é a melhor amiga dela, e de quem ela tá distante, né? Por conta das drogas, ela se afastou muito da Lexi, mas ela vai lá pedir pra Lexi fazer xixi num potinho, porque a mãe dela tá monitorando de perto, faz muito aquele exame pra ver se tem droga no corpo da pessoa e tal, que é pelo xixi. Então a Rue, ela tem, tipo, todas as gambiarras pra driblar a mãe dela e ela continua usando. Pra mim tem um momento muito marcante dessa primeira temporada, que é quando ela vai lá na casa do Fez, que é amigo dela, mas que também é o fornecedor de drogas, que ele tem realmente um carinho pela Rue. E quando ela chega lá falando, me dá, eu preciso de mais, ele fala, não vou vender. E ele simplesmente não abre a porta e ela tem assim uma crise naquele momento que ela bate na porta e tal, e fala, eu preciso. E ela tem que lidar com a frustração de não ter a substância no corpo dela no momento que ela mais precisa. Sim, além de ficar claro a abstinência dela naquele momento, da reação que ela tem por não estar recebendo as drogas na hora que ela quer, é uma coisa extremamente importante de... Talvez uma das primeiras vezes que ela está lidando com aquilo sem ajuda de nada externo. O que tá acontecendo com ela que... A única saída que ela acha no meio daquela bagunça toda é as drogas. Tipo assim, ela não vê mais nada que possa ajudar ela sem ser aquilo. E parece que naquele momento o Fez vira e fala, se vira. Relembrando do arco da Rue, quando ela volta da reabilitação, que claramente não funcionou pra ela, gente, ela decide que, assim, ela não vai parar, porque ela gosta e ela acha que, sei lá, é melhor viver com aquilo do que sem. Depois que ela conhece a Jules, ela vai se envolvendo numa amizade que acaba virando um romance, e a Jules fala pra ela que não quer que ela se drogue, e ela resolve parar pela Jules. Assim, eu assistindo, eu pensei, isso não vai dar certo. A pessoa tem que parar por ela, não pelos outros, porque aí tu coloca uma responsabilidade na outra pessoa, né? Qualquer coisa que acontece entre elas, eu já ficava, meu Deus, a Rue vai voltar pras drogas. Justamente porque a motivação dela era a Jules. E pra Jules fica muito pesado isso, porque mais pra frente, no episódio extra, inclusive, a gente descobre que a mãe dela também tinha muito problema com drogas. E ela se vê de novo tendo uma pessoa com quem ela tem um grande carinho, envolvida com isso, e o medo que ela tem de perder essa pessoa de duas formas, seja pras drogas, ou seja de perder a relação, porque ela não banca ter uma relação com aquela pessoa daquele jeito. Então a gente pega uma menina que já tem toda a questão de se relacionou com o pai do Nate, é uma menina trans, nova na cidade, extremamente diferente, como se não fosse suficiente. A menina pela qual ela se apaixona ainda tem problema com droga, que relembra muito a história dela com a mãe dela. Então a Jules também tem a caminhada dela de quando que eu ganho um minutinho de paz na vida. E vale ressaltar também que a Jules, ela demora um pouco mais pra se entregar. Como eu falei anteriormente, ela usava aplicativo, né, pra encontrar com outros caras, e ela começa a conversar com o tal de Tyler, que é o famigerado moreno misterioso. E ela começa a conversar muito, muito, muito com ele, e ela se apaixona por uma pessoa que ela não conhece, ela nunca viu o rosto, ela já viu nude, tudo. E ela manda muita foto. Manda muita foto. Dela que, pra inclusive, ele pede ajuda da Rue pra tirar as fotos sensuais lá e nudes pra mandar pro Tyler. Nossa, gente, essa cena é muito engraçada. Coitada, eu não consegui nem ficar desconfortável, eu tava rindo assistindo. É que fica estampada ali na cara da Rue, né? Tipo, friend zone. Ela foi totalmente colocada de escanteio. Ela fica, claro que eu te ajudo. A lágrima caindo, a lateral do olho, né? Mas aí, quando a Jules resolve encontrar com o Tyler, outro plot twist, porque essa série é basicamente isso, é um plot twist atrás do outro. O Tyler, na verdade, é o Nate, o que torna esse menino um grande mistério, porque a conversa que ele tinha com a Jules era muito sincera. A relação que eles criaram ali era muito pura, muito verdadeira, assim. Era num lugar onde nenhum dos dois precisava fingir que era outra coisa. Até onde a gente sabe. Até onde a gente sabe. O Nate sabia que a Jules era a Jules, mas ela não sabia que o Tyler era o Nate. Vamos voltar no porquê que ele escolheu o nome Tyler. Vocês lembram que no primeiro episódio, a Mary ficou com um cara na piscina. Esse cara se chamava Tyler. E o Nate, na tentativa de reconquistar a Mary, porque eles são assim, eles terminam e voltam o tempo todo. Reconquistar não só a Mary, mas a masculinidade do objeto. Exatamente. Que foi mexida ali, né? Foi mexida no brinquedinho dele. Ele vira e fala, ninguém mexe no meu brinquedo. Ele pega a bola e sai do parquinho, né? Então ele vai lá resolver isso. E aí ele invade a casa do
o Tyler, quebra o menino na porrada. Tem uma informação importante que a Mad fala pro Nate que ela não lembra do que aconteceu. Ela Entre fala, muitas a gente aspas. não transou, eu não lembro. Ela mente Pra amenizar o lado pra dela. amenizar o lado dela. Só que o Nate fala, então, se ela não lembra, é porque ela não tava em condições de dizer que queria. E o Tyler estuprou ela. Então Sim. ele vai lá Pra acertar as contas. acertar as contas. Quebra o menino na porrada, o coitado fica de um jeito, assim, deplorável. Descola a retina dele, ele fica com enxaqueca, ele passou dias no hospital, dá uma dó dele que ele fica tipo... Não, gente, o Tyler, ele só se ferra. A pior Assim, ó. decisão da vida dele foi ter ido naquela Foi, festa. Foi. Quando o Nate vai encontrar com a Jules, é depois da festa no parque, que ele percebe que o pai dele teve alguma coisa com ela. Porque tem todo um momento que a Jules vai lá na barraca deles comprar tilo, e ele vê que o pai dele fica nervoso com a situação, então ele entende, e ele chega lá e ameaça a Jules falando, olha, ou tu fica de boca calada, ou eu pego todas as fotos que tu tiraste, me mandou, né, os nudes dela, e falo que tu tá aí fazendo pornografia infantil. Porque todos eles são menores de idade, né? Tem esse Sim. PS muito importante aí. Nessa festa, inclusive, rola um bafafá também incrível que é... Como a Mary é o chaveirinho dele, né? Então ele espera que ela demonstre a feminilidade toda naquela coisa bem... a esposa americana que vai ficar em casa. Bem bonequinha, é isso. E aí ela aparece com toda aquela roupa sexy, porque ela é uma menina muito confiante. E aí quando ela chega lá... Ele vira e fala, sai daqui porque meus pais não gostam de quando tu tá assim, vestida assim. E pra uma menina que é tão confiante, ouvir que alguém não gosta dela... Uhum. Não, alguém Ela- censurar o jeito que ela se veste. É, né? alguém censurar o jeito dela. Pois é, ela vai lá na barraca, derruba o Chile, pega a barraca, eu acho, pega a Panela. panela, derruba lá, né? Xinga a mãe dele. Xinga a mãe dele. O Nate levanta, pega ela pelo braço e arrasta até os trailers, né? Dá uma prensada nela, que ela fica toda marcada no pescoço. Ele estrangula ela. É. Nesse evento já, ela achou as fotos no celular do Nate, alguns pênis ali, né? Ela joga essa carta na manga de eu vi, e aí ele rapidamente, de um jeito assim, meu Deus, incrível, ele de repente passa de agressivo pra ai, calma, é que eu tô passando por um momento muito difícil, tem muita coisa na minha cabeça e tudo Enfim, mais. eu tô arrependido. E aí eles voltam e fica, em teoria, tudo bem. Só que a marca no pescoço dela tá lá. E aí é óbvio que isso dá um BO. É, no dia seguinte ela vai pra escola toda encapuzada, em pleno verão, e todo mundo acha isso meio estranho. E aí ela acaba passando mal, até também por uma questão de ressaca, né? De que teve um final de semana agitado e tal. Sim, ela não comeu direito, ela tinha usado mole junto com a Cassie. A gente já vai chegar na Cassie. E aí ela tinha passado toda a maquiagem no pescoço, blusa de gola alta, capuz. Ela chega na escola e fala, o ar-condicionado não tá funcionando? E a professora, não. E ela, ok. Aí a professora, tira a blusa dela, não, tô ótima, pode continuar com a aula, tô perfeita. Aí ela apaga e os Desmaia. paramédicos buscam ela. É. Aí ela chega na diretoria. O que rola na diretoria? O diretor fala, então, essas marcas no teu pescoço. Aí ela, que marca, gente? Ele fala, Tem os nada. paramédicos viram e vamos conversar sobre isso. E eu achei o diretor super cauteloso, assim, na conversa dele com ela. Uhum. Falando, Mary, se você precisa de ajuda, pisca 2 vezes. Brincadeira, ele não fala isso. Ele fala, Mary, se tem alguém te tratando desse jeito, você precisa de ajuda. Isso não é amor. Fala pra mim, quem foi que fez isso? Aí ele ainda pergunta, foi o Nate? Porque todo mundo sabe que eles namoram, né? Sim. E ela, não, que ele não tem um foi. comportamento agressivo também, né? E ela jura de pé junto que não foi, que não sei o quê. Mas o diretor chama os pais dela na escola, que foi a coisa mais prudente a ser feita. Aham. É. E a mãe dela fica pistola, falando, a gente vai Dá prestar queixa. E aí chamam os pais dele. Aí quando o pai dele chega lá, ele vira e fala, tu fez? Ele, não. Tem certeza? Tenho. Tu é inocente, sim. Então haja como? E aí, eles ficam bancando esse lugar de ser inocente. Só que a mãe da Mary, de qualquer maneira, vira e fala, não quero saber. Isso causa maior confusão, porque o Nate, ele é suspenso da escola. A Mary entra num super conflito com a mãe. A família inteira do Nate, tipo assim, fica meio que isolada. Eles tentam ir num restaurante, inclusive, e o cara do restaurante vira e fala, então... Não é o momento, É né? melhor pedir pra viagem. O cara É. fica, eu vou lembrar disso. Só que o Nate e a Mary continuam se encontrando escondido. Eu acho muito importante um momento do episódio que foi quando ela tá se olhando no espelho e ela vê as marcas no pescoço. E ela fala, naquele momento eu fiquei com medo. Porque eu percebi que não importa o que ele faça, eu vou continuar amando ele. Gente, isso daí pra mim é caraca, sabe? Isso é um relacionamento abusivo, assim, escancarado na nossa cara. É que diante de tudo,
né? Quando ela vê que ela é uma menina que no episódio dela, ela fala, putz, ela não vislumbra nada. Ela não tem mais essa coisa da carreira, porque ela era uma menina que ia muito pra concurso, aí quando a mãe dela vê na TV um cara que abusou de outras meninas em concurso, a mãe dela vira e fala, então, tu não vai mais participar. Não aconteceu nada com ela, não era um cara que ela conhecia, e ela meio que paga o pato, porque isso acontece no mundo de concurso. Sim. E agora tá no relacionamento abusivo. Porque ela falou, ok, é o meu jeito de conseguir ser uma pessoa, entre aspas, bem-sucedida na vida, sem precisar fazer nada. E aí, quando ela vê que o Nate é uma pessoa que abusa dela, ela ainda vê vantagem, né? Ela ainda vê vantagem. Não importa o que ele faça, eu acho que é nesse momento que ela fala, não importa o que ele faça, porque o que eu quero pra mim, que é estabilidade, é maior. E ela fala, ok, eu aceito passar por isso, e ela continua ali. E aí, um desses encontros, às escondidas, né, que eles têm, a Mary fala, você precisa de um plano, porque não dá pra gente ficar pra sempre assim, se encontrando. E como que eles saem dessa situação? Nosso querido amigo Tyler, que tá lá se recuperando. Só se ferra. Cara, o Tyler, coitado, tá saindo do banho com aquele negócio no pescoço, todo lascado, assim, tentando voltar à ativa. De repente, o Nate tá lá no quarto dele de novo, ele fica desesperado, falando, pelo amor de Deus, não me bate, não me bate, não me bate. E o Nate, muito bom moço, vira e fala, não, eu vou te dar 2 opções, você pode eu escolher sou entre elas. muito legal. Muito e aí, legal. as opções que ele dá pro Tyler, basicamente, são, você vai lá na delegacia, confessar um crime, falando que na noite do parque, você viu a Mary e que você tá obcecado por ela, apaixonado, e que você enforcou ela porque ela disse que não ia ficar com você porque ela tem namorado. Ou vive sua vida normalmente, daqui uns dias a própria Mary vai na delegacia falar que foi estuprada por um cara de 22 anos numa festa na piscina e tal. Ou seja... Que inclusive foi o cara que foi lá e apertou o pescoço dela. Exatamente. Então, assim, ele dá 2 escolhas, mas ele meio que não dá escolha pro Tyler. Óbvio. E aí, o Tyler vai lá e confessa um crime que ele não cometeu. E assim, o Nate sai de inocente. Só que os policiais ficam muito... Que estranho isso daqui. Nossa, será? E aí ele vai lá, o Nate vai, e ameaça a Jules de novo com as mesmas fotos que ela mandou e tudo mais, e fala, tu vai me fazer um favor. Um favor é ótimo, né? Ele ameaçando não a é nem pessoa. chantagem. Outra opção ótima que ele dá pra ela. Sim. E aí a Jules vai lá na delegacia e dá um depoimento falando que viu o Tyler agredindo a Mary. E assim o Tyler vai preso. E a policial ainda dá bastante ênfase, né? Você sabe que fazer um depoimento mentiroso pra polícia é crime, não sei o quê. E ela, tipo, sei. Então, eu acho que isso foi plantado agora pra ser colhido na segunda temporada. Eu acho que tem volta aí. E uma coisa que eu acho que pode até passar batido por todo mundo que assiste a série é que a história acontece em volta das 5 meninas principais. A Rue, que é a nossa protagonista aí, que tá tentando lidar com o vício nas drogas. A Jules, que é a menina trans que chegou na cidade. A Cat, que era introvertida e depois se descobriu sexualmente, explorou seu corpo e todo esse universo novo pra ela. A Mary, que é a namorada do Nate, que vive num relacionamento abusivo. E a Cassie, que começa a série parecendo que vai ser só ali meio que uma coadjuvante, mas na verdade tem um dos arcos mais impressionantes de todos, eu diria. Ela começa se relacionando com o McKay, que é um ex-aluno do colégio, mas que ainda é muito próximo, que frequenta as festas, e que foi pra faculdade pra jogar futebol americano pela faculdade. Então é meio que o cara que deu certo. O menino de ouro. O menino de ouro. Ele genuinamente se apaixona por ela e ela por ele. E isso também é uma coisa completamente nova pra Cassie, que tá acostumada a ser muito objetificada. A Cassie, ela tem o estereótipo feminino muito aflorado. Então ela é toda fofinha, ela é loirinha, do olho claro, o corpo todo esbelto. E ela foi muito objetificada a vida inteira e ela se apaixonou muito. E a gente pega no episódio dela essa deixa de que o pai vislumbrava muito ela sendo uma patinadora e o pai era muito almejado por outras mulheres. E aí que a mãe, quando dá uma brecha aí, né, pra um outro cara, eles têm uma briga, termina, daí o pai passa por um acidente de carro. Ela vai lá cuidar do pai, ela fica nessa de, nossa, esse é o cara que me ama, que me bota pra cima, que é tudo pra mim. Ela repete isso muitas vezes. Então o pai acaba ficando viciado em remédio, né? Ele aparece até depois, mais pra frente, pedindo ajuda dela pra pegar umas coisas em casa, pra continuar usando heroína, e depois ele desaparece. E ela fica nessa de, quem é o cara que vai me botar pra cima? Então os caras chegam nela, botam ela pra cima, ela... É amor. É suficiente, É o né? suficiente. E tanto que, tipo assim, os caras vão, gravam geralmente as coisas que eles fazem com ela e ela aceita muito nesse lugar de, tu vai me amar? Tu vai continuar me botando pra cima? Então faz o que tu quiser. E aí ela se coloca nessa posição, muitas vezes até ela chegar no McKay, né, que vira pra ela e fala, ok, eu sei as coisas que tu fez, mas... Eu não ligo. Eu não ligo. Não liga mais ou menos, né? Porque, assim, ele claramente é influenciado pelos amigos dele quando fala dela. Sim. Só que ele gosta dela. Então, ele fica naquela de...
eu gosto dela, mas ele tá com aquilo na cabeça, porque tem um determinado momento que eles discutem e ele deixa claro pra ela, tu sabe o que tu fez? E ela, o que eu fiz? Ela afronta ainda, tipo, fala que eu quero ouvir, né? Exato. Então a gente vê que ele lida com isso de uma forma complicada, porque o McKay, ele é aquele bom menino que faz merda, sabe? É aquela coisa meio mascarada, assim. Eu acho que ele seria um bom menino se ele não fosse muito influenciado pelos outros. É que eu acho que ele se acostumou a ser muito influenciado pelo pai, né? A gente vê no episódio do McKay que o pai dele sempre botou muita fé de que ele seria o melhor jogador e ele iria pra faculdade pra ser o melhor jogador e ia entrar na NFL e não sei o quê. Então, o pai dele ensinou o menino desde criança a reprimir o que ele sente e extravasar na hora do jogo. E quando ele chega na faculdade, ele vê que todo mundo lá é tão bom quanto ele, ou melhor, e ele começa a ver que talvez não seja tão certo assim, que ele vai se tornar um jogador profissional e que vai entrar pra NFL e tudo mais, aonde que eu vou extravasar minha raiva, sabe? Tipo assim, ele começa a entrar em conflito, tem toda uma situação que ele tá com a Cassie no quarto, eles estão transando e entram no quarto fazendo tipo como se fosse um trote, é uma cena super desconfortável. Nossa, jogam ele no chão, ele sem roupa, enfim. E ele fica muito, muito mexido. Ele começa a chorar e vai e se tranca no banheiro. E tem uma cena icônica dele se olhando no espelho e literalmente engolindo a raiva. Assim, ele tá suspirando, fazendo toda uma cena pra internalizar todo aquele ódio que ele tá sentindo. E ele volta pro quarto e fala pra Cassie, tipo, não, vamos transar. E é uma transa super desconfortável, ela não fica bem, ela se sente usada, e ele não se reconhece direito naquilo que ele tá fazendo, porque ele não é esse menino, ele é um bom menino, mas pela influência do bando de babaca que anda com ele fica tentando ser babaca também. Sim, e eu acho que tem uma coisa interessante, porque é a última vez que a gente vê ele na série, que é esse momento em que ele internaliza toda essa raiva. E eu acho que deu brecha aí pra segunda temporada do que ele vai fazer com essa raiva. Porque eu não acho que vai ser espalhado só na situação com a Cassie. Eu acho que não também. Ele vai explodir em algum lugar. E eu acho que temos brecha aí. A Cassie vai pra festa de Halloween. A famigerada festa de Halloween. A bendita festa de Halloween. E quando ela chega lá, o Daniel começa a elogiar. Ele já tá meio que paquerando ela há um tempo. E quando ela chega, ele fala, nossa... um pouco de corda também. Ela dá uma brecha. Sim, porque da festa lá do Carnival, né, eles se encontram. E aí ela usa mole junto com a Mary. E aí ela fica, muito doida. É quando ela bate de frente com o McKay e fala, tu sabe o que eu fiz? Então fala aí na minha cara. Eles acabam brigando. E ela já fica meio que dando uma brecha ali pro Daniel. E quando o Daniel tenta começar ali uma coisa um pouco mais íntima, começa a tirar roupa e tal, e ela fala, não vai dar, eu namoro. E ela nega, até que ele se revela o bom babaca que ele é, né, na verdade. Que a gente já sabia, porque ele foi babaca com a Cat lá quando ele era criança, então não é de se surpreender, mas ainda assim, ele começa a falar pra ela quem ela pensa que ela é, porque ninguém vai querer ficar com ela pela pessoa maravilhosa que ela é, todo mundo só tem interesse no corpo dela, então mais uma vez ela sendo objetificada, usada, e ela se sente um lixo, né? E depois de tudo isso, ela vai embora pra casa, chega muito triste, e quando ela tá em casa chorando as mágoas dela, ela tem um insight de, opa, faz tempo que eu não fico menstruada, porque ela vê os absorventes caídos assim na bancada, e ela faz um teste e descobre que tá grávida. E eu acho que é uma cena também muito interessante, porque a mãe dela, que tem problema com bebida, né, vira pra ela, quando ela conhece o McKay e fala, só não vai ficar grávida. Só que a reação da mãe dela, eu acho que é uma coisa inesperada pro público, porque a mãe dela só abraça ela e vira e fala, tá tudo bem, eu tô aqui, eu te amo, e a gente vai resolver isso. Porque a mãe dela é sempre mostrada como, a mãe tem problema com álcool, fala umas groselhas, sabe? Muito descompromissada com as filhas, né? E principalmente por ela ter dado ênfase de não vai engravidar, parece que ela não vai aceitar isso. Que vai ser um problemão. E aí a Cassie tem uma conversa com o McKay falando que tá grávida. E aí ele pergunta, tu tá bem? Aí eu pensei, nossa, ele reagiu até bem, né? E aí ela fala, eu só tô com medo da tua reação. E aí ele fala, gente, não tem como ter filho agora. O que eu entendo, tipo assim, na cabeça do menino, ele não tá nem conseguindo ser titular no time de futebol americano. Ele vai ser pai. E lá a gente tem que lembrar que é legalmente permitido, até acho que a 3ª semana, provavelmente, a questão de conseguir abortar uma criança. Então ele vira e fala, não, tá tudo bem, a gente vai abortar. Você não tá pensando em ter esse filho, né? E ela fica num conflito na hora que ele fala isso, porque eu acho que nem ela se deu tempo de parar pra pensar, tipo, o que eu quero fazer? E ela acaba realmente indo abortar. Mas eu achei a cena, assim, primeiro, muito realista,
desconfortavelmente realista. Mas muito legal de ver a mãe e a irmã dela indo lá, acompanhando ela nesse momento, sabe? Porque a Alexia, apesar da gente não ter falado muito dela aqui, é que ela fica um pouco mais de lado na primeira temporada, mas eu tô esperando muito que deem mais momentos e mais história pra ela na segunda, porque ela parece ser uma pessoa, assim, muito legal, sabe? Olha, eu vou falar uma coisa. Na festa de Halloween, a Cassie tá lá se agarrando com o Daniel e o McKay chega na festa. E ele quase entra no quarto pra ver a Cassie traindo ele. E quem salva a situação é a Alexi, que chega lá e fala, ai, minha irmã já foi e tudo mais. E aí rola uma conversinha entre eles, rápida. Mas ele é a única pessoa que vira e fala, a tua fantasia é o Bob Ross, tal, não sei o quê. Aí ela, haha, sim. Então eu já fiquei meio, cara, será que em algum momento vai rolar alguma coisa entre eles? Eu não sei, porque eles têm uma conversa muito amigável. Pode ser só uma conversa amigável, ou ela pode ter sentido um negócio ali, entendeu? Mas ali fica muito claro que a Alex é muito parceira das pessoas que ela gosta, porque ela ajuda a Rue quando ela tem a questão com drogas. Inclusive, não só com isso, né, porque a irmã da Rue aí, que foi a pessoa que descobriu que ela tava com overdose quando abriu a porta e viu ela lá no chão, começa a usar maconha, né? E aí a Alexi vai junto com a Rue e, tipo, vamos dar uma prensada nesse cara que tá vendendo maconha pra ela. Então ela é uma menina muito parceira. E ela que ajuda a Rue a montar todo o quebra-cabeça da situação do Nate, do Tyler, da Jules, porque a Jules começa a ficar estranha e a Rue percebe que tem coisas que ela não tá contando. E a Alexi que ajuda a Rue a entender tudo isso que tá acontecendo. E a Rue quase acerta 100%. 92%. 92% ela entende o que estava acontecendo. E a primeira temporada acaba deixando vários ganchos. A Rue e a Jules se separando, porque elas têm um belo plano de, vamos embora. E quando chega na estação de trem, a Rue fala, quer saber, eu não acho que essa ideia é muito boa. E a Jules vai e a Rue fica. Então elas se separam. A Cat dando uma chance pro Ethan. A Mary e o Nate naquele dando uma chance um pro outro de novo, né? Tipo assim, eles conseguem admitir na festa que eles não se fazem bem. Daí ele, a gente não faz bem. Tá e bom. Continua assim. Ok. Exatamente. A gente tem também o Nate, que se rebela contra o pai dele. Ele meio que tem um surto, começa a se bater no chão. E o pai dele fica muito reflexivo, pensando que com certeza foi ele que meio que, de certa forma, criou tudo isso dentro do menino. A gente tem a Cassie, depois de ter abortado o bebê e ter, de certa forma, fortalecido a relação dela com a mãe e com a irmã. O McKay, ninguém sabe. Só um PS, a Cassie solteira, isso dão até ênfase, assim, dela falar, é a primeira vez que eu tô solteira, que eu não tô apaixonada por ninguém. Isso é muito legal, exatamente. Parece que o fato dela, depois do aborto, né, dela, tipo assim, colocou um limite de, ok, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque essa repetição chegou até aqui e acho que foi o ápice. E na última cena, porque quando a Rue pega essa deixa de a Jules tá estranha, tanto que ela vai pra cidade, quando ela volta, ela conta lá que ela ficou com a Ana, e a Rue fica tipo, mano, eu gosto muito dela, só que o Ali, que é o orientador, de certa forma, dela lá no grupo de narcóticos anônimos, vira pra ela e fala, então, não acho que é uma boa muito colocar, assim, tua sobriedade numa pessoa. Dela, não, mas não tem problema, porque eu e a Jules... É pra sempre. É pra sempre. O jovem. E aí ele vira e fala, então, nada no colegial é pra sempre. Quando ela percebe que a Jules tá estranha, ela se toca que, ok, talvez realmente não fosse pra sempre. E aí, quando a Jules vai embora, né, pega o trem e ela volta pra casa, depois dessa fase de uma depressão que ela achou que ela conseguiu finalmente sair, porque ela, tipo... tinha se conectado de novo com a Jules nesse plano de, então, tô apaixonada por mim, e pela Ana também, ok, mas é por mim, então show. Só que dela percebe que a relação dela com a mãe, com a irmã, agora que ela tá sóbria, tá tão de boa, dela volta pra casa, e a gente fica, então agora ela vai ficar de boa? Não, porque ela guardou um comprimidinho, né, pro caso dela passar por uma situação muito ruim de novo, e ela considera que perder a Jules foi uma coisa muito ruim. E aí ela cheira a droga, e ela entra em euforia. E aí tem a cena icônica, que é uma retratação do que, na verdade, ela tá sentindo. Que é aquela cena do final, que começa a tocar a música, que também a música é perfeita pro momento. A música tem uma vibe eufórica, né? Ela vai dando um negócio na nossa cabeça, assim. E todas as pessoas estão vestidas com casaco vermelho igual o dela, então é como se ela estivesse, assim, com a cabeça dela inteira ali, ela com ela. E eu quero até pontuar... Cantada pela Zendaya. Ela canta, é verdade, a nossa rainha canta aí na série. E eu quero pontuar que, logo depois que ela usa a droga, tem uma cena meio que ela saindo do corpo dela, que na verdade é uma grande metáfora de como a droga tá agindo na cabeça dela. Ela anda pela casa e aí ela abraça a mãe, abraça a irmã, só que é como se elas não estivessem sentindo, né? Quase como se a Rue fosse um fantasma. E ela abraça o pai dela.
E depois que ela sai de casa pra cair lá nas mãos da galera de vermelho e tudo mais, tem até um momento que ela fala pro Fez que a sensação de estar sóbria é tão estranha pra ela que parece até outra droga. Sim. Então, quando ela usa droga, a primeira coisa que acontece é ela abraçar a família dela, inclusive o pai dela, que já nem tá mais aqui. Então, eu interpretei isso como parece que ela voltou pra casa, porque aquela sensação ela já conhece muito bem. E depois tem as pessoas, e aí vai fazendo aquele monte de gente, né? E um vai dando a mão pra ela, e vão subindo ela, vão subindo. Que eu interpretei como, ao longo da temporada, várias pessoas deram a mão pra Rue. Sim. E quando ela chegou lá em cima, que ela tinha tudo pra continuar a recuperação dela, ela se jogou. E a série termina assim, com ela pulando de cima do morro de pessoas, né? Eu acho muito realista. Sim. Eu acho que seria meio conto de fadas, depois de tudo isso, ela ficar de boa e falar, Total. não, agora eu tô super bem, sabe? Até porque em vários momentos ela poderia ter tido recaída, mas ela foi aguentando, e parece assim que isso foi a gota d'água. Nós tivemos 2 episódios especiais, né? Porque a questão da pandemia atrasou as gravações de Euphoria. Então, pra não deixar os fãs, assim, muito saudosos, a gente teve um episódio especial da Rue conversando com o Ali, que é uma aula de vida. Todo mundo precisa ver esse episódio, é incrível. E tem o outro episódio da Jules, que é ela chegando na terapia pela primeira vez e falando sobre tudo isso que aconteceu. E no episódio da Rue com o Ali, ele fala pra ela que ele ficou 12 anos sóbrio, teve uma recaída que durou 1 ano e meio, e depois, no momento que ele tava conversando com ela, ele já tava há 7 anos sóbrio. Então, realmente, depois de alguns meses, a Rue perder a pessoa em quem ela botou toda a segurança dela, de certa forma, e não ter recaída nenhuma, seria meio fora da realidade, né? Sim, eu acho que a Rue também deixa muito essa brecha de quando tu falou uma recaída, achei que tu ia falar, usei aquele dia e tá tudo bem. Dele, não é assim. A recaída, ela é uma recaída real. E aí eu acho que, de novo, a série acerta muito no tom de não é uma coisa tão fácil assim, nem se manter sóbrio, né, nem usar por uma única vez. Ele até fala no fato de, uma usuária de droga funcional. Apenas, porque ele inclusive fala, né, quando ela fica chocada, nossa, 1 ano e meio, porque quanto mais tempo sóbrio, a gente esquece da parte ruim. Então, quando a gente volta, tipo assim, tá curtindo a parte boa das drogas, né? Até tu se lembrar por que tu ficou sóbrio tanto tempo. Eu acho que os 2 episódios especiais, eles dão muita profundidade na personagem da Rue e da Jules, e são muito honestos, assim, porque a gente vê o lado feio, sabe, da personalidade, das vivências, porque é muito isso. Fazer terapia é você lidar com o lixo da mente. Então, assim, ninguém vai pra terapia pra falar, ai, minha vida é linda, olha o céu como tá azul. Eu sou incrível, eu não faço nada de errado. Exatamente. E pra mim, o verdadeiro brilho da terapia é que você não precisa se preocupar com o que você vai falar. Tanto é que a terapeuta da Jules fala isso pra ela, tipo, você não precisa tentar me agradar e nem me pedir desculpas. Se tem uma pessoa nesse mundo que você não precisa pedir desculpas, é pra mim. Então pode falar. E, de certa forma, o Ali, apesar dele não ser um terapeuta, ele é um cara que passa muita segurança pra Rue, de que ela pode falar o que ela tá sentindo. Tanto que ela comenta com ele, eu não pretendo ficar por aqui por muito tempo, dando a entender que ela não tem tanta vontade de viver assim. E ele nem não... de parar com as drogas. Exato. Ela deixa isso muito claro. E ele, de forma alguma, julga o que ela tá falando ou bate de frente. Ele só fala, ok. E aí ele dá o ponto de vista dele, só que ele fala de uma forma tão bem colocada, assim, tão humana, eu acho, sabe? Tão verdadeira, com tanta propriedade, porque ele é um cara que tá lidando com isso há tanto tempo, que é impossível a gente não ser tocada pelo que ele tá falando. E ela fica num conflito muito grande depois de tudo que ele fala, porque ela percebe que ele tem razão. Sim, que não é uma pessoa falando pra ela, vai ficar tudo bem. É uma pessoa que tá passando pelas coisas que ela tá passando também diariamente e que tá falando, dá pra fazer diferente. Eu entendo, e ela sabe que ele entende, e ele tá falando que tem outra saída. Sim. Que não é fácil, mas que tem outra saída. Esses 2 episódios especiais, pra mim, eles acrescentam muito na profundidade desses personagens. Mas eles continuam deixando a gente com muita curiosidade de o que vai acontecer com tudo que ficou no último episódio ali, porque a gente não sabe de nada. Inclusive, a gente não falou do Fez, que é o traficante da Rue, que passa por toda uma situação que o Nate manda a polícia lá na casa dele, ele tem que jogar as drogas fora, e aí ele vai lá assaltar um cara pra pegar dinheiro, pra pagar o traficante do traficante, né? E a gente não sabe como que termina, se tá tudo bem, inclusive espero que sim, porque eu adoro ele, tá? Pra mim ele é um personagem, assim, incrível, que realmente tem muito carinho pela Rue, que se ferra muito tentando ajudar ela. Não só ela, né? Mas parece que ele entrou meio que nesse mundo muito pelos cuidados ali com a avó.
É, que tá exatamente. meio que não coma, né? Então, esses 2 especiais são incríveis, principalmente porque foi gravado de forma muito remota, com pouquíssima gente. O episódio da Rue é basicamente uma conversa dela e do Ali. Atuação, assim, mano, 10 de outro 10. nível, Outro 10 de nível. 10, é. E o da Jules também é um pouco mais dinâmico, porque aparece já um outro flashback, assim, né? Não é só ali a conversa, mas que também dá essa profundidade e mostra todos os questionamentos com ela, com a feminilidade dela, com a parte de tomar hormônio, sabe? Com a transição, que eu fiquei, nossa, é muito interessante ver desse jeito profundo. Porque a gente nunca vê a sessão de terapia do outro, né? Então, achei É muito muito legal assistir a sessão de terapia delas, basicamente é isso. Os novos episódios de Euphoria vão ao ar todo domingo na HBO e na HBO Max. E logo em seguida tem episódio novo do nosso podcast aqui também, comentando os highlights dos episódios e debatendo também sobre tudo que tá rolando, falando sobre os personagens e sobre as nossas expectativas do que tá por vir. Pra acompanhar a Euphoria o podcast, é muito importante que vocês estejam inscritos no YouTube HBO Brasil e vai estar disponível também em todas as plataformas de áudio. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Tchau! Tchau!